Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Este é o segundo módulo dessa série de 3 videoaulas sobre estatística na saúde pública. Vimos na anterior conceitos de saúde, saúde pública, epidemiologia, e nesta nós vamos ver estatística, uma breve revisão. Essa daqui é a parte 1. Antes de falar sobre alguns conceitos de estatística, eu quero fazer um pequeno histórico da estatística. A gente não pode afirmar com exatidão quando ocorreu o início da utilização da estatística na humanidade. Contudo, há relatos históricos de que a estatística é utilizada desde muito tempo antes da era cristã. Pode-se citar como exemplo um recenseamento ocorrido no Egito por volta do ano 2900 a.C. Há também muitos outros exemplos. O primeiro registro de dados estatísticos egípcios ocorreu por volta do ano 5000 a.C. sobre prisioneiros de guerra. Um outro registro de dados também egípcio é sobre a falta de mão de obra relacionada à construção de pirâmides, que deve ter sido provavelmente por volta do ano 3000 a.C. É importante destacar que a gente utiliza estatística para constatar fatos, mas não apenas para isso. A estatística é também utilizada para se identificar uma percepção de tendências. Nos dias atuais, a estatística está presente em diversos campos do conhecimento humano, como computação, agronomia, medicina, economia e também em muitas outras áreas de estudos e pesquisas. Então, para que serve a estatística? A estatística serve para a criação de gráficos, tabelas e também as chamadas medidas estatísticas são cada vez mais utilizadas nos estudos, nas pesquisas, nos meios de comunicação. A gente vê estatística nos noticiários, documentários, nas campanhas eleitorais, enfim, há vários componentes, vários elementos da estatística no nosso dia a dia. Então, a palavra estatística vem do latim status, que significa estado ou situação, e corresponde a um conjunto de processos que tem por objetivo a observação, a classificação formal e análise dos fenômenos coletivos ou de massa, e serve também para a indução das leis a que esses fenômenos obedecem. Pode-se também afirmar que a estatística é uma parte da matemática aplicada que oferece métodos para a coleta, organização, descrição, análise, interpretação e utilização de dados. Existem dois tipos de estatística: a estatística dedutiva e a estatística descritiva. A estatística descritiva, que é o foco do nosso estudo aqui nessa videoaula, é o ramo da estatística que tem o fim exclusivo de descrever uma dada coletividade. A estatística descritiva tem como objetivo observar fenômenos da mesma natureza, classificar, apresentar gráficos e tabelas, além de calcular coeficientes que possibilitam descrever esses fenômenos. Bom, agora eu quero falar sobre dados agrupados e dados não agrupados. Os dados não agrupados são aqueles que são obtidos a partir de um estudo no qual os dados não são organizados, ou seja, eles não são agrupados. Por outro lado, os dados agrupados são aqueles que são organizados com apresentação tabular, com linhas e colunas distribuídas de modo ordenado. Nesse nosso estudo aqui, nós vamos estudar dados não agrupados. E eu só quero fazer essa observação porque as fórmulas matemáticas dos dados não agrupados e dos dados agrupados são um pouquinho diferentes. Não muito diferentes, mas tem uma certa diferença, tá? Bom, agora eu vou falar sobre censo. Em agosto de 2022, iniciou no Brasil a 13ª Operação Censitária, ou seja, o 13º censo no Brasil, que era para ter sido feito em 2020. Mas o que é censo? A palavra censo vem do latim census e significa conjunto de dados estatísticos dos habitantes de uma cidade, de uma província, de um estado ou de uma nação. Então, essa palavra
É também utilizada como censo demográfico ou recenseamento. Na maioria dos países, os censos demográficos são realizados de 10 em 10 anos. No Brasil, o primeiro censo foi realizado em 1872 e nessa ocasião a população do Brasil era de 9.930.478 habitantes. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão federal e foi criado em 1934 e é o responsável pelo censo do Brasil, ou seja, a produção e análise de informações estatísticas. Bom, existem também outros dois conceitos importantes em estatística, que inclusive a gente vai usar mais para frente, que é a população e a amostra. A população é o seguinte: o conceito de população em estatística é diferente de outras áreas como biologia, geografia, sociologia, etc. Em estatística, a população ou universo estatístico é o conjunto de todos os elementos de um estudo. E esses elementos possuem pelo menos uma característica comum. E para essa população, na verdade, pode ser de pessoas, claro, mas também pode ser de animais, pode ser de flores, ou seja, qualquer coisa que se esteja analisando. Por exemplo, os frangos exportados por um país, vamos dizer assim, 2020, ou as lojas de calçados de uma determinada cidade, ou os professores da rede pública de um estado do Brasil, por exemplo, são exemplos de população, tá? E a amostra? O que é a amostra? Bom, a amostra é um novo conjunto daquele conjunto de população, ou seja, a amostra em estatística é um subconjunto da população. Por exemplo, uma pesquisa eleitoral sobre intenções de voto feita em uma cidade em que os entrevistados tenham as mesmas proporções nos quesitos, idade, sexo, perfil econômico, formação escolar, etc. Então, isso daí é um exemplo de amostra estatística. Bem, então, para finalizar, eu quero falar aqui rapidamente sobre gráficos e tabelas. Então, gráficos e tabelas são recursos utilizados em estatística para se resumir e apresentar os resultados obtidos de uma forma que as informações vão ficar mais simplificadas para o seu entendimento. No próximo vídeo, nós vamos continuar a falar sobre estatística e a gente vai abordar medidas estatísticas, tá? Até lá.